Salve, salve, rapaziada, ligado em mais um Cearacast. Hoje estamos aqui para bater mais um papo sobre o Alvinegro de Porangabuçu, com a novidade de estrear na TV Diário, na telinha da TV Diário. E hoje, ao meu lado, estou aqui com o Breno Rebouças. E aí, Breno? Tudo bem, Samuel? Satisfação estar com você aqui no Cearacast. Essa novidade agora também aqui na TV Diário, sempre trazendo assuntos relevantes do Alvinegro de Porangabuçu, convidados especiais, como é o convidado desta estreia aqui do Cearacast, né? Exatamente, satisfação pra lá de grande aqui para poder receber ele, um cara que dispensa comentários quando a gente fala de ídolo do Alvinegro de Porangabuçu. Mais de 200 jogos com a camisa do Ceará, hoje treinador do time feminino, agora com a missão de recolocar o time na elite do futebol nacional da sua categoria e também já passou por outros estágios dentro do próprio Ceará. Estou falando do Erivelton Viana, ex-zagueiro, agora treinador do time feminino. Erivelton, satisfação estar com vocês aqui no Cearacast. Obrigado, sou grato pela oportunidade, né, de estar falando um pouquinho aqui do futebol feminino do Ceará e tem muita coisa boa para a gente conversar hoje aqui. Legal demais, Erivelton, que é um cara que sempre quando a gente conversa nos bastidores, né, é um cara que sempre muito, a gente vai conversando com as pessoas, não, um cara gente boa, um cara tranquilo na dele. O Erivelton, dentro de campo, já era um zagueiro aquele que não tinha muito conversa não, né? Pescoço pra baixo era canela. Como é que era o Erivelton dentro de campo? Não, dentro de campo a gente tem que fazer nosso trabalho, né? Aí não dá para alisar muito para os atacantes não, que a gente está defendendo o nosso pão de cada dia. Mas no final dá tudo certo, a gente pede desculpa, fica dentro do campo e vida que segue. E dessa coisa de vida que segue, né, Breno? A gente falando com o Erivelton, e antes disso, a gente falando dos bastidores também, né? A situação da questão de defesa, né? Aqueles caras que hoje em dia estão ali resguardando o Alvinegro de Porangabuçu. Você, Erivelton, hoje como um papel de treinador, o seu bate-papo na época também, quando era treinador do Sub-13 da equipe do Ceará, como é que era a relação com os zagueiros? Sempre tinha uma conversa mais amena. Como é que era a situação deles entrarem em campo? O bate-papo que você tinha com eles aqui como treinador já? Então, a gente teve a experiência de ser atleta, né? E quando a gente tem a oportunidade de passar alguma coisa, principalmente o atleta da posição, né? A gente pede para não fazer as coisas erradas que a gente fazia, né? Mas, assim, eu acho que é importante, né, poder ajudar no crescimento, na evolução do atleta, né? Principalmente numa posição que a gente tem um pouco mais de experiência, viveu aquilo, né? Então, acredito que isso contribui demais para a evolução do atleta e, mais importante, do ser humano em si, né? O Samuel falou dessa questão da postura, né, Erivelton? Você sempre teve uma postura de líder, assim, dentro de campo, um cara sempre muito sério dentro das quatro linhas, e eu acho que isso, queria até saber de você, se isso favorece também quando você muda para ser treinador, porque o treinador, ele tem essa figura também de ser o ponto de equilíbrio, o cara da seriedade, da orientação, tanto é que é chamado de professor. Você consegue carregar isso do campo para a borda do gramado, a liderança que você tinha dentro de campo, ela influencia no momento em que você faz essa transição para ser treinador? Então, eu, claro, como ser humano, tenho minhas falhas, meus erros, né? Mas eu procurei sempre na minha carreira de atleta profissional ser o mais profissional possível, né? Já nessa nova função de treinador, queira ou não, a gente é o exemplo para o grupo, né? Então, como é que eu posso querer cobrar alguma situação de algum atleta se eu mesmo estou dando um mau exemplo, né? Então, acho que parte muito disso, né? Graças a Deus, as atletas têm visto a questão tem a confiança, não só minha, mas também do pessoal que está na comissão de trabalho. Então, acho que isso é um fato importante, né? A gente tem ali uma figura que a pessoa vai olhar para você e é questão de exemplo, de se espelhar, né? Se você conduzir uma situação, uma coisa errada, com certeza você vai dar margem para que atletas do seu próprio grupo venham a pender para isso, para o lado errado, né? Mas como eu falei, a gente é ser humano, claro que a gente vai ter nossos momentos de erro também, mas procurando sempre tentar passar a coisa certa a se fazer, né? Claro que o jogo em si ele é uma coisa muito mais, como é que eu posso falar, mais ampla, né? Muito, hoje falando em jogo de futebol,
momento, né? Você Sim. se exalta um pouco, às vezes você até sai, quem me vê assim, do meu jeito de ser, né? Chega a desconhecer o Arivelton assim, na borda Justamente, do entendeu? gramado. Mas a gente tem que se policiar muito em relação a isso, né? Então, com certeza, o papel do treinador hoje ele é fundamental em relação a isso. Em cima disso, Arivelton, eu queria fazer uma outra pergunta. Você falou dessa questão. De fato, o jogo em si, ele te modifica, porque tem muita emoção envolvida, tem o resultado, você está querendo a vitória, então aquilo mexe de fato com qualquer pessoa. Então, pessoas que às vezes são muito calmas, realmente na borda do gramado, ficam ali de outra forma, né? Parecem outra pessoa. E eu queria saber como é você lidar, por exemplo, você trabalha com um time feminino, né? Então, assim, eu não sei se é a mesma coisa, você está cobrando diretamente uma equipe de homens que você. Eu sei que treinador, a gente escuta na borda do gramado e xinga e fala não sei o quê. Com mulheres, tem esse mesmo tratamento, tem um cuidado diferente, alguma coisa? Como é que você tem essa questão da borda do gramado, de tá cobrando, de estar orientando, mas naquele momento da emoção, enfim, tem alguma coisa de diferença no tratamento? Ou é igualzinho, não tem diferença nenhuma? Se tiver que xingar, vai xingar, se tiver que subir o tom, vai subir o tom, como é que funciona? Então, na verdade, eu tenho o meu perfil e ele praticamente quase ele não mudou dessa transição para o masculino para o feminino, né? Acredito que cada um tem o seu jeito de ser, cada treinador tem a sua maneira, né? Eu acredito que, no meu ponto de vista, dificilmente, até hoje, eu nunca, que eu me lembre, eu jamais tive uma relação, um momento assim mais ríspido com um palavrão ou determinado atleta. Eu acho que tem outras maneiras de se cobrar, claro que também você não pode ficar pedindo por favor, principalmente no Sim. futebol, né? Eu acho que acima de tudo é o respeito, o atleta entender a questão da cobrança, né? Eu não estou ali para desmerecer ou para prejudicar ninguém, é para o bem do grupo, é para o bem do time, né? A questão da mulher, assim, eu tenho falado ainda que a questão do futebol feminino, eu tenho pouco tempo ainda no futebol feminino, eu vou fazer somente 3 anos, né, de futebol feminino, então para mim ainda está sendo uma experiência nova, né? Ainda estou conhecendo esse lado mas para mim está sendo uma oportunidade muito gratificante, né? Particularmente eu tenho aprendido, tenho crescido muito em relação a esse relacionamento com as meninas, né? Com o futebol feminino, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai continuar se policiando, né? Dando uns puxões de cabelo, de orelha quando tem que dar, mas acredito que tentando passar sempre a maneira que eu conduzo, sem ter necessidade de estar xingando, sem ter esculhambando a atleta, acima de tudo, o ser humano, que atrás da atleta tem um ser humano como qualquer outro, né? Sim. O atleta Erivelto, a gente sempre teve aquela imagem de um cara tranquilo, né? E que os adversários também respeitavam por causa do tratamento dele com os outros atletas, né? O Erivelto, o treinador, é mais um paizão, é aquele cara que abraça quando vem aquele momento de aperto num clube, seja por um momento difícil na competição, ou até mesmo questão pessoal, porque com um elenco, administrar um elenco é você administrar também aquela questão de sensações de pessoas, né, momentos de cada um. E eu queria saber como é que era o Erivelto também na beira do gramado, né? Aquele paizão é aquele cara que é rígido também, que na hora que tem que cobrar, tem que chegar junto, como você disse, tem que puxar a orelha. Não, eu sou mais pro lado paizão mesmo, né? Eu acho que eu também, eu volto a falar, eu tenho aprendido demais, né? Principalmente nessa parte de ser treinador, porque quando a gente a gente se envolve com um atleta, tem muitos pontos a serem, né, olhados, entendidos. A gente tem que ter como é que eu posso falar, uma visão, né, um pouco mais Sensibilidade? detalhada, porque a gente, acima de tudo, a gente vive de um esporte de alto rendimento, né? E, queira ou não, a gente vive de resultado. O futebol é resultado, né? E a gente sempre vai querer explorar o máximo do atleta, né? E quando você começa a detectar que isso não está sendo possível, alguma coisa está errada, né? Então você precisa entender o lado do atleta. É onde você tem
a afinidade, você tem a confiança da atleta, né? Você começa a deixar um pouquinho lá do treinador, do jogador de lado e começa mais a ir um pouquinho mais a fundo na questão familiar, né? Aí já vem a questão, situações que envolvem, né, a atleta, no caso, porque qual motivo ela não está conseguindo render? Ela começa a se abrir para você, ela começa a contar, professor, estou com um problema em casa familiar, professor, está acontecendo isso. Então a gente procura, tem horas que a gente vai ser treinador, tem horas que a gente vai ser um pai, tem horas que a gente é um psicólogo, tem horas que a gente tem que ser aquele cara chato, que tem que tirar da zona de conforto. Treinador, então, na verdade, acho que a palavra hoje, treinador, ela é muito simples, só a gente bater somente em treinador. São muitas coisas juntas no papel do treinador, né? Principalmente na questão do futebol feminino, porque talvez a gente sabe que a maioria dos meninos hoje, o pai, ele quer que ele se torne um atleta. Então, já tem um apoio praticamente da família. Já no futebol feminino, a gente já sabe que isso já é um pouco tabu, né? é um tabu. Já, então, talvez o maior obstáculo da atleta já seja dentro de casa. O pai, a mãe, né, em querer buscar esse sonho. Então, são essas coisas que a gente vai tentando detectar, vai tentando ajudar, e graças a Deus eu tenho uma visão, não é questão de visão, uma sensibilidade, né, em relação a isso, né, de tentar detectar certas situações, e a gente procura sempre estar ajudando, acima de tudo, o ser humano, né, porque acredito que se o ser humano estiver bem, com certeza a gente tem um atleta muito melhor, no caso, né? Não, pois é. E até nessa situação, você começou em 2021, não foi no time feminino? 2021. Você terminou a carreira, né, como jogador, aí vai pro Sub-13 do Ceará, conquista cearense também, né, no Sub-13. Perfeito. Título estadual, e depois assume a responsabilidade de comandar o time feminino do Ceará. E de lá pra cá, muitas pessoas passaram por você, né? Muitas atletas que saíram do Ceará, outras que voltavam. E agora, neste novo processo de retomada do Alvinegro, né? Como é que tá o planejamento da equipe, já projetando também o time que vai entrar agora no estadual em setembro, né? Isso vai ter o início do estadual daqui. Isso. Então, quando houve novamente o contato do Eduardo Arruda, né? E deixar bem claro que eu sou muito grato ao Eduardo pelo convite, né? Eu volto muito feliz, muito motivado em poder novamente estar à frente do futebol feminino, né? Um setor do clube que ano passado deu tantas alegrias para o torcedor, né? Num ano tão difícil que foi a questão do rebaixamento, né? Claro que é um momento novo, um grupo novo, né? Já que tem algumas atletas remanescentes do ano passado, outras foram contratadas. O Eduardo deu total aval, né? Por o que ele quer, qual o planejamento para o futebol feminino. A gente quer novamente montar um grupo forte, né? Elevar novamente o setor feminino, o nome do futebol feminino, né? Como você falou, nós já temos o campeonato estadual já batendo a porta, então, claro que sempre respeitando as outras equipes, tem o nosso rival também que sempre vem forte buscando a competição, mas é o nosso principal objetivo, buscar logo tentar ser campeão, né? E dentro disso, montar um grupo, né, forte. O cearense, você está falando? Isso. Visando o brasileiro do ano que vem. As atletas que estão chegando, e a gente já adiantar que o Eduardo Arruda, o Ceará, ele já deu o aval, né? Já tem 5 a 6 atletas contratadas, provavelmente já estão a semana que vem, né? Atletas que vêm para se incorporar com a que estão, e já no planejamento de novamente buscar um acesso para o ano que vem. Dentro do que você está falando aí, eu queria puxar um pouco daquele. Você falou o seguinte: a gente conseguiu ser campeão num ano difícil que foi do rebaixamento. Sem dúvida alguma, foi acho que foi o ponto alto do Ceará naquela temporada, porque foi um título nacional de futebol feminino, de destaque, numa partida difícil. Eu estava no PV naquele dia, trabalhei nessa partida. Só que o rebaixamento do Ceará na Série A, ele afeta diretamente o futebol feminino, e já se esperava que não só o futebol feminino, mas como as outras modalidades, o futsal e tudo mais, elas fossem afetadas porque o orçamento cai drasticamente, e quando o Ceará cai, o foco, né, era todo voltado para o acesso,
porque o futebol masculino ainda é o que faz a máquina girar, a gente pode dizer assim, né? Sim. Então o futebol feminino ele foi realmente muito prejudicado com essa queda. O time se desfez bastante, você, por exemplo, saiu da comissão técnica, modificou muito, e a equipe começou começou essa temporada com alguns resultados muito ruins que repercutiram muito mal nacionalmente, né? Diante disso, eu queria te perguntar algumas coisas dentro desse assunto. Primeiro, eu queria saber quando foi falado para você, quando a diretoria chegou para você para dizer, olha, não vai ter condição de continuar porque houve o rebaixamento. Naquele momento, quando você ouviu que a diretoria contou, você já imaginava a dificuldade que esse time ia ter? Você já imaginava que ele fosse passar pelos percalços que passou no começo dessa temporada? E como é que você se sentia, mesmo estando em outro lugar, quando você assistia aqueles resultados, aquelas goleadas, você que tinha comandado o time, levado o time para aquela divisão principal, para a Supercopa do Brasil, enfim, como é que você se sentia? E quando você recebeu o comunicado, se você já tinha imaginado, assim que você recebeu a informação de que o orçamento cairia bastante, que o time ia sofrer o que sofreu? Então, claro que, eu volto a falar, o ponto primordial foi a questão do rebaixamento, né, que impactou diretamente, não, como você falou bem, não somente a questão do futebol feminino, futsal, a própria base, né, teve que se reformular novamente. A gente tem que deixar bem claro que, assim como em qualquer outro trabalho, nós conseguimos um título de expressão, né? E queira ou não, isso gera uma valorização, né? A atleta, ela quer ser valorizada, né? A comissão, ela quer ser valorizada, né? E era um momento oportuno para isso, né? Então, com isso, né, com a questão do rebaixamento, começaram a aparecer algumas situações de outros clubes, principalmente para as atletas, questões financeiras, que eram oportunidades melhores para que as que iam ficar aqui no time, né? Eu particularmente, assim, a gente ficou muito triste, né, pelo o fato de não ter tido a oportunidade de continuar, né? Não somente eu, todo o grupo, era um grupo muito bom de trabalho. As meninas gostam do Ceará, né? Elas Criar identificação. cria identificação, justamente, entendeu? Então, assim, mas acho que o mais importante é a gente procurar entender, né, a situação, né? Infelizmente, tem coisas que fogem ao nosso querer, né? Não foi possível, né? Todas saíram, né? E como você falou, eu como torcedor sofri demais, né? Eu acho que talvez nem o torcedor do Ceará, ele com certeza falando de futebol, ele também, todo mundo sofreu com isso, porque realmente foi muito triste, né? E de longe a gente acompanha, tanto é que eu estava em Manaus, comandando outro time feminino também, né? E sempre que tinha a oportunidade de assistir os jogos, a gente procurava assistir. A gente está falando de uma série A1 de brasileiro, onde o nível é totalmente altíssimo, né? A gente sabia que ia ter muita dificuldade e, assim, deixar bem claro também para o torcedor que essa equipe que foi campeã ano passado, somente essa equipe, ela não tinha condições de disputar uma primeira divisão. Era necessário trazer peças, né, uma renovação com essas que foram campeãs e mais outras atletas, né? E a gente já havia feito isso, né? A gente já tinha sentado e a gente já começou o planejamento em cima disso, mas a questão do rebaixamento culminou na questão do planejamento, né? Então, eu sofri como todo torcedor sofreu, né? Eu acho que não adianta a gente estar aqui querendo culpar eu acho que a gente tem que pegar isso como um grande aprendizado, né? Como um grande aprendizado. Eu acho que nada acontece por acaso. Levantar a cabeça, olhar para frente, né? Buscar novamente uma Série A1, eu acho que é o nosso principal objetivo hoje, sabendo que o que aconteceu lá atrás, para que não venha acontecer novamente lá na frente. E, a partir do momento que a gente conseguir o acesso novamente para a Série A1, procurar se manter, que eu acredito que é o mais difícil, né? Tanto é que
os 4 times que subiram esse ano foram os 4 times que foram rebaixados. E isso a gente está falando de equipes que investiram no futebol. Se a gente pegar um exemplo, o Bahia, o Bahia ele investiu bem na categoria no futebol feminino e foi um dos rebaixados. Isso demonstra a dificuldade que é permanecer na primeira divisão, né? Então, claro que tudo alinhado ao profissional, a gente torce muito, né, na volta do profissional novamente à Série A1 do brasileiro, que com certeza isso ajudaria demais, né, as questões do feminino, né? Então, é isso. Eu acho que é olhar para frente, sacudir a poeira e tem muita coisa para a gente tá buscando aí. Legal Você demais. falou, Samuel, perdão, eu olhei pro Samuel. Que isso? Você falou, Erivelton, que a questão de, assim, eu estou há pouco tempo no futebol feminino, mas você já tem um título nacional, um título de muita expressão no futebol feminino. E quer queira, quer não, você está também rapidamente, pelo título, pela continuidade na modalidade, você já vai se tornando ali uma espécie de referência, né? E o futebol feminino, ele vive um momento de crescente aqui no Brasil. A gente pode pegar o exemplo agora da Copa do Mundo de Futebol Feminino, transmitida na TV aberta, coisa que não até acontecia, mas não na principal emissora do país. A gente tem transmissão da competição toda pela internet gratuita de todos os jogos. Então, assim, é um outro momento. O brasileiro feminino também é exibido em TV aberta. Então, assim, é uma modalidade que vem crescendo muito, e eu acho que você, não sei se você pretende ficar o tempo inteiro nisso, se especializar no futebol feminino cada vez mais, mas o fato de você já ter título, já ter essa notoriedade, faz com que, se você continuar pelo futebol feminino, você consiga se tornar uma referência em pouco tempo. Porque é um mercado que eu acho que está em crescimento. É a tua perspectiva seguir no futebol feminino? Por exemplo, você teve convite algum de voltar para o futebol masculino e preferiu ficar no feminino, por exemplo? Rapaz, boa pergunta, viu? No momento, sim. No momento, eu pretendo dar continuidade no futebol feminino, né? Como eu falei, tinha a oportunidade de estar hoje dirigindo uma equipe masculina, mas eu optei em continuar. Não somente vendo o crescimento do futebol feminino, por tudo isso que você falou. Para mim mesmo ainda, como eu falei, ainda sou novo na questão desse mundo feminino e para mim está sendo uma oportunidade muito grande, né? Então eu quero ainda um pouco mais me aprofundar, né, nisso, né? A gente quase que novamente a gente conquista um acesso agora novamente lá no JC. Sim. A gente saiu nos pênaltis para o Fluminense, né? E a gente ficou muito feliz com o trabalho que foi realizado. Então no momento, sim, claro, a gente não sabe o dia de amanhã, mas se a gente vai ser um exemplo aí para as pessoas, não sei, eu procuro sempre dar o meu melhor, aproveitar a oportunidade que eu estou tendo novamente de estar defendendo as cores do clube, né, num grande cargo, né, e eu tenho meus objetivos pessoais, pretendo alcançá-los, né, claro que esse é trabalho, né, do dia para a noite, não tem né, mas eu vou, se Deus quiser, galgando, subindo degrau por degrau e pretendo sim, quem sabe. É óbvio que é muito cedo, mas quando você vê a Copa do Mundo agora de futebol feminino, que você vê ali o Brasil jogando, você não fica pensando, rapaz, será que um dia eu posso estar na seleção de futebol feminino do Brasil ou alguma coisa? Eu sei que é cedo, mas o momento é esse, você está no caminho aí do futebol feminino. Cedo, mas não impossível, né? Eu acho que o próprio futebol ele já mostrou muitas situações que tudo é possível, né? Eu acho que principalmente eu sou muito grato a Deus, cara. Aonde eu cheguei e o que tem acontecido na minha vida, eu tenho visto a mão de Deus na minha vida e sei que claro que é suor, é trabalho, né? Investimento. Você tem que estudar, você tem que, né, tem que aprender, porque o futebol é isso, ele é dinâmico e sempre está mudando, mas eu quero sim estar, quem sabe aí, nos próximos anos, estar, com todo respeito ao Ceará que me dá a oportunidade, né? Eu volto a falar, sou muito grato de hoje estar defendendo as cores do Ceará, mas pretendo sim, se Deus quiser, estar buscando um objetivo particular meu, que é estar um grande clube brasileiro aí no futebol feminino. Eu estou buscando isso. Bacana demais. E você falando dessa trajetória ainda como treinador,
ao longo da sua carreira como jogador, você teve alguns treinadores que te chamaram a atenção, até como filosofia de jogo, ou pela forma como ele tratava o grupo? Você teria alguns treinadores que na sua cabeça já vem assim, pô, esse treinador aqui foi importante na minha carreira, e que agora também é importante como você, com essa nova função como treinador também? Boa pergunta também. As pessoas às vezes me perguntam, rapaz, quem foi seu... Geralmente é assim que pergunta, né? Qual foi o seu melhor treinador? Eu particularmente, eu acho assim, é muito difícil você especificar somente um, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns e eu procuro sempre tirar aquilo de bom né, de aprendizado. Uns me ensinaram de um jeito, outros me ensinaram de outro jeito, né? Uns eu não concordava com certas coisas, então acho que durante a caminhada, durante a minha vida de treinador, eu pude aprender um pouquinho de cada um, né? Dimas Filgueiras, que foi o primeiro treinador que me lançou no profissional, né? Eu jamais posso esquecer. Caramba, que legal, foi em 99. Isso, foi o Dimas, né? E a gente sabe muito bem que com o Dimas também não tinha muito termo ali. Ele era duro, bem direto, entendeu? Tive muitos treinadores, tive o Wagner Mancini, que foi um treinador muito bom também. O próprio PC Guzmão, que passou aqui, né? Marcado, né? 2009 Isso, ali. justamente. Então, assim, cara, se eu for detalhar nomes, e no momento é capaz de eu esquecer de alguém, mas eu acho que a gente tem que isso, procurar tirar aquilo que você acha que a pessoa tem de melhor para te oferecer. Claro que todo ser humano tem seus defeitos, como eu falei, nem sempre você vai concordar com tudo que é passado, né? Mas eu acho que nessa carreira de jogador de futebol, eu acredito que não só eu, mas a maioria teve excelentes profissionais e a gente, com certeza, a gente conseguiu evoluir muito, tanto na carreira profissional como também na parte, né, do ser humano, né, que eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu dou muito valor a isso, entendeu? Eu acho que independente do lugar, independente do time, eu acho que você tem que fazer as coisas certas, tem que ser correto. Não é porque talvez o ambiente que você esteja as coisas erradas que você é obrigado a participar de certas coisas, né? Concordar com certas situações. Então, se posicionar em relação a isso, né? E trilhar seu caminho, que com certeza vai dar certo. Pô, legal demais. Essa coisa de treinador pega muito, porque quando o João Marcos veio aqui também no Cearacast, eu te fiz a mesma pergunta para ele, né? Alguns treinadores que fizeram ele ser hoje o cara que ele é, né? Até mesmo, ele falou até mesmo uma questão de profissional e também pessoal, né? Porque o treinador, ele é importante também na formação daquele atleta que depois, extracampo, né, acaba influenciando. E aí ele citou que o Ricardinho foi um cara muito importante para ele, né? Porque o time do Ceará dentro de campo, ele falando na questão tática, né? Sim. O time do Ceará conseguia, com alguns toques que ele dava ali para os atletas, os caras mexiam e conseguiam fazer um losango, ou então mudava o esquema tático da equipe ali com algumas palavras que o Ricardinho falava ali na beira do campo. E o Ricardinho teve uma passagem tão rápida no Ceará, não foi? E mesmo assim conseguiu deixar essa marca aí no João Marcos. E você citou outros treinadores, porque enfim, cada um tem um processo diferente, questão de ser zagueiro também, volante, diferencia muito. E até pegando essa coisa do João Marcos, trazendo ele para a conversa, o elenco de 2009 ainda tem aquela conversa com os companheiros de grupo, que é um Tem grupo... grupo do WhatsApp, né? Exatamente, aquele grupo de WhatsApp que compartilha as coisas, como é que é? Rapaz, nós temos o grupo, né? Eu acho que... Desculpa. Eu acho que é uma honra ter participado de um grupo daquele que é tão falado, tão comentado até hoje, né? Principalmente pro torcedor alvinegro. Quando a gente fala de grupo, cara, assim, é difícil você trabalhar em grupo, porque você tem ali 20, 25 pessoas, certo? Cada um, claro que você tem um objetivo coletivo, mas tem os objetivos individuais, né? E você conseguir um grupo, você conseguir extrair o máximo do grupo, você não ter ego, você não ter... era um grupo que se respeitava muito, né? Com certeza é um grupo que se respeitava muito. Entendeu o momento do clube, né? Para quem o torcedor vai lembrar muito bem,
A gente vinha de uma perca pro Fortaleza no estadual, né? A Sim. gente perdeu o título pro estadual. O início do brasileiro não foi o que a gente esperava. O treinador nosso era o Zé Teodoro e no primeiro jogo ele saiu, né? Ele saiu e depois foi onde chegou o PC Guzmão, né? Então assim, a gente iniciou um campeonato brasileiro, vem de uma perca de um título, você inicia um brasileiro. Se eu não me engano, acho que a primeira vitória foi no 7º jogo, se eu não me engano, foi contra o São Caetano. Foi até um jogo onde eu fiz um gol e o Fabrício fez o segundo, nós vencemos por 2-1. O time chegou a ser o último colocado do campeonato, então você olhar para trás, o retrovisor e não ter mais ninguém atrás de você, isso gerou muita desconfiança e principalmente para o torcedor, já praticamente talvez já era um rebaixamento certo, né? Mas para a questão do elenco, cara, a gente nunca teve dúvida, entendeu? Mesmo passando por aquele momento, eu acho que aquilo ali serviu para a gente se unir ainda mais, né? A gente procurou se fechar mais, se blindar, e a gente entendeu que era um momento de falar menos e trabalhar mais, né? E mergulhar no trabalho. A chegada do PC realmente deu uma alavancada muito grande, né? Então depois a gente começou as vitórias e aí aconteceu o que aconteceu, a gente buscou acesso. Mas eu acho que o que marcou mais mesmo essa situação foi essa mudança, né, de chave, sair de um momento tão difícil, tão complicado que a gente passava e ter buscado o acesso, né? Eu acho que... Eu, ouvindo o que você está falando, Arivelto, eu estou comparando aqui, claro que não é a mesma situação, longe disso, mas eu estou comparando com agora, né? Porque o Ceará chega para o segundo turno, não entrou ainda no G4, porque para o Ceará, nesse momento, depois de ele ter passado 5 anos numa Série A, nada na Série B interessa que não seja o acesso. Com certeza. Né? Em 2009 era um outro momento. Por mais que o time brigasse pelo acesso e tudo mais, se batesse ali na trave e seguisse na Série B, não era o pior dos mundos. Mas hoje é muito diferente. Com certeza. O Ceará tem estruturalmente muito maior, tem um investimento muito maior e tudo mais. Então, né? a cobrança também, né? Afinal de contas, 5 anos o torcedor estava desacostumado a jogar na Série B. E aí o time não consegue entrar no G4 até agora. Começa o segundo turno, começa com um empate em casa e já tem muito torcedor dizendo que não acredita mais, que acha que não vem. Mas você está tendo uma situação de que em 2009 o time chegou a ser lanterna e conseguiu esse acesso. Eu queria saber o que você diria para o torcedor do Ceará hoje. Nós temos aí um segundo turno todo pela frente. Sim. E que análise você faz do que será, da campanha que o Ceará tem feito nessa Série B? Você particularmente acredita no acesso? Eu acredito. A gente tem que entender a questão do torcedor. O torcedor ele é apaixonado, né? O torcedor ele é momento. Quem nunca disse que pegou uma fase ruim do time, ou até mesmo um jogo que o Ceará perdeu, falou o torcedor próprio, num momento de raiva, de ódio, eu não venho mais apoiar, torcer por esse time, no próximo jogo ele está lá. Sim. Não é isso? Isso é o torcedor, né? Cara, e sim, conhecendo o torcedor do Ceará, eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida que a partir do momento que o time engrenar novamente uma boa sequência de vitórias, ele vai... aliás, ele está comparecendo, né? Se eu não me engano, acho que é a melhor público, melhor média de... Mais de 26 mil. E isso a gente está falando de uma campanha que não está legal ainda. Não está agradando. Não está agradando. Imagina quando o time, né, encaixar, começar a sequência de vitórias, entendeu? Com certeza vai ser estádio cheio todo o jogo, né? Eu acho que é buscar momentos assim para a gente trazer novamente, né? Olhar para dias ruins para a gente olhar para coisas boas, né? Como você falou, é um exemplo para o que aconteceu, né? A gente sabe que hoje é um grupo qualificado, muito, muito qualificado. O grupo do Ceará está se reforçando ainda mais, né? Apesar de ser uma competição difícil, que a gente sabe, mas, cara, tem tudo para... Eu particularmente acredito. E eu sou um que vou estar lá torcendo, né? Nos próximos jogos, estou chegando, estou voltando. Eu particularmente moro do lado do estádio, né? E sempre que tem oportunidade, eu estou lá apoiando o Vozão. Pô, legal demais essa coisa de sair do time, né, como jogador e acabar virando torcedor. Você não é daqui da capital, não, né? Você não é daqui do Ceará, não, eu sou mineiro. Isso, do interior de Minas Gerais. Como foi que veio a chegar até o Ceará em 99 e estrear pelo clube? Como é que foi essa trajetória do início mesmo do Erivelto até chegar
a ser o que é hoje? Na verdade, o meu pai trabalhava em Minas, né? Sim. Meu pai trabalhava, foi onde eu nasci, mas eu também saí novo de Minas, saí muito pequeno. A gente foi morar no interior de São Paulo, mas a base da nossa família sempre foi aqui em Fortaleza, no interior de Fortaleza, né? E aí, onde uma vez o meu pai e a minha mãe, eles decidiram vir para Fortaleza, né? E para passar as férias e acabou ficando de vez, né? Então, nisso, meu pai e minha mãe, a gente foi morar no interior, Qual cidade? Tabuleiro do Norte. Tá. Tabuleiro do Norte. E aí, eu já desde pequeno, sempre com bola no pé, meu sonho sempre foi jogador de futebol, né? E quando eu cheguei no interior, foi engraçado que a primeira coisa que eu fui procurar foi se tinha um time de futebol, né? E para minha tristeza, Tabuleiro do Norte. porque até então era muito novo para mim, também não conhecia nada, né? Para minha tristeza, não tinha time de futebol. Falei, não vai dar certo ficar aqui não. E aí fui bem sincero com a minha mãe, né? Que eu queria fazer um teste para me buscar esse sonho de ser Isso era atleta. que ano, desculpa? Isso era em 96, 95 para 96, por aí. Era adolescente, né? Isso, era já um adolescente, onde tinha uma tia minha que morava aqui na capital, né? Minha mãe falou com ela se eu poderia ficar aqui nesse tempo de avaliação. Uhum. Na época, o presidente do Ceará era o Manuel Gugel, né? Das Pô, bandas, cara, legal. das bandas de forró, né? Foi onde eu comecei, fiz tudo sozinho, né? Fui até o clube para fazer as avaliações, fui, né, galgando, passando de categoria para categoria. Engraçado que nessa época a gente, quando tinha o treino da base, quando a gente ia treinar em outro canto, vinha sempre um ônibus da banda para levar a gente, né? Sim. Acho que não tem... Mastros com leite. Não, enorme. o único ônibus que a gente não conseguiu treinar foi o do Mastruz com Leite. Era o ônibus intocável. O resto, catuaba com amendoim, Catuaba com amendoim. banda Aquários. Acho que Sim. talvez nem exista Banda mais Aquários, acho que não. essas bandas. Mas foi onde eu comecei, né? Busquei o sonho e graças a Deus fui feliz, Deus me abençoou e tive a oportunidade de chegar ao profissional e ter essa carreira defendendo as cores do Vozão. Legal demais. E na base, quem era o treinador? Era o Dimas já na época, não, né? Não, o Dimas foi o profissional, né? Isso. Na base eu tive o falecido Alexandre, né? Que já faleceu. Eu tive o Everaldo, o ex-jogador do Ceará. O Everaldo, que foi atleta lateral direito do clube. Eu tive... O Everaldo que ganhou agora recentemente o cartão, né, de soldado de ídolos, não foi? Recentemente. Acho que foi o Everaldo, lateral, ex-lateral. Acho que foi ele. Acho que foi ele. Cara, ele, para mim, sim, foi o que determinou realmente essa transição da base para o profissional. Entendeu? Eu tive a felicidade de ter um treinador como ele. Tive o Danilo, né? O que eu conheci o Danilo Baratinha, né? Que foi o Danilo também. Foi meu treinador na base também. Então, assim, isso que eu falo, nessa trajetória a gente tem que ser muito grato, cara, por esses caras que nos preparam, né? Que, principalmente numa época que financeiramente o clube não passava por dificuldade, era outro, com certeza, e onde a base era mais utilizada, né? No time profissional. Erivelton, a gente perguntando assim, de questão de posição. Você sempre atuou como zagueiro ou demorou? Porque tem atleta que passa por N posições até descobrir a sua. Como foi o teu caso? Foi logo de cara? Você sempre atuou ali na defesa? Ou como é que foi? Começar mesmo, eu comecei como lateral direito, né? Até porque, se todo mundo olhar e concordar, a minha estatura não é uma estatura tão alta para zagueiro, né? Comparado, né, a altura de outros aí, e eu comecei como lateral, só que na necessidade, né, do dia a dia, do treino, dos jogos, o treinador me colocou como zagueiro e gostei da posição e aí dei sequência na carreira como zagueiro e graças a Deus acabou que deu certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, o pessoal fala muito que zagueiro e goleiro são posições que
dão melhores treinadores, porque você fica lá atrás e você fica vendo o jogo lá na frente, consegue ver melhor. Tem alguma coisa disso? Você, quando tá. Eu, particularmente, por exemplo, quando for. A única função que eu não gosto de fazer no rádio, eu vou te falar, é ficar ali, ser aquele repórter do campo, que é o que o Samuel faz ali Sim. atrás do gol. Porque de trás do gol, juro pra você, eu só vejo a grande área. Eu não sei cadê o círculo, eu não consigo enxergar nada ali de baixo. Eu fico impressionado como é que um treinador consegue ver o jogo daquela posição, porque tá todo mundo misturado, você não consegue ver nada. Lá de cima, não. Quando a gente tá na cabine, a gente vê todo o desenho, a movimentação, mas lá de baixo é muito ruim. E eu queria saber se você acha que influencia o fato de você ter jogado sempre vendo. Claro, você participa bastante, mas quando a bola tá pra lá, você consegue ver. Aquilo influencia, você consegue ter um entendimento melhor por assistir um pouco mais o jogo no geral, porque quando a bola tá pra lá, você consegue ver todo o desenrolar e tudo mais dentro do campo. Cara, com certeza ajuda, mas talvez eu acho que isso não seja o fator, né, que venha realmente a definir isso. Um exemplo foi a questão do Ricardinho, né? Uhum. Você vê, e a gente tem muitos exemplos aí de atacantes hoje que são grandes treinadores, né? Então acho que é questão mais do perfil mesmo, né? Eu acho que não tem atleta que... É porque assim, antes de encerrar minha carreira como atleta, eu já tinha o objetivo de permanecer no futebol, né? Então isso já era uma coisa minha. E acho que o jogador, o atleta que talvez ele não pensa muito nisso, quando ele para de jogar, como ele já não vinha se preparando, acho que dificilmente ele vai conseguir, não que seja impossível, mas acho que tem mais dificuldade para isso, né? Que nunca se atentou antes em relação a isso, a querer ser um treinador, entendeu? Como eu já tinha a intenção de continuar no meio do futebol, talvez isso tenha me ajudado, essa questão hoje de facilitar mais a questão do treinador, né? Porque realmente, meu amigo, é uma coisa muito mais ampla ali, né? Então, mas graças a Deus eu tem dado certo, e a gente sabe que tem muita coisa ainda para aprender ainda, mas bastante humildade, a gente vai estar galgando aí os degraus e tá conquistando os objetivos. Massa demais. Essa coisa de zagueiro ficar lá atrás, ter uma noção melhor do campo. Também queria saber de você como é que era enfrentar os adversários, né? Se tinha algum jogador assim que, pô, aquele cara me atazanou de um jeito que... Pô, aquele atacante sempre tem... Eu acho mais fácil ele ter atazanado algum atacante. Exatamente. Não, pra atacante, com certeza o Erivelton deve ter dado muitos pesadelos, né? Mas tiveram alguns atacantes, assim, que atrapalharam um pouco mais a tua vida, assim, que, pô, esse cara aqui naquele jogo em específico jogou muito, mas eu consegui segurar a bronca ali, Existia uma expectativa, porque jogou com vários atacantes. Sim. De Série A, Sim. assim, de alto nível também, né? Rapaz, sim, cara, eu acho que a gente, não só eu acredito que todo mundo, né, que a gente é muito grato de ter a oportunidade, de ter realizado o sonho de ser atleta, né, de ter jogado ou contra ou a favor de grandes jogadores, Sim. né. Eu não vou muito longe, não. Se você tirar, por exemplo, esse elenco nosso de 2009, né, o time considerado reserva. Olha o ataque que era o ataque reserva. Sérgio Alves, tinha o Misael, tinha o Elton Amorim, Ciel, cara, se tem um cara que dava trabalho no coletivo, era esse Ciel, chato de marcar. Sim, tive a oportunidade de jogar contra o Adriano Imperador, no São Paulo, né? Tive a oportunidade de jogar... Teve um jogador que, quando eu ia jogar contra ele, cara, era o Nilmar, lembra do Nilmar, do Internacional, que jogou no Corinthians? Que isso, muito rápido. Então, assim, por mais que você se prepare, né, para aquilo, você tá jogando com os melhores, né? Então... A gente às vezes não parava na bola, tinha que apelar para que o zagueiro sabe fazer de melhor, né? Mas assim, cara, sou muito feliz mesmo e graças a Deus é uma honra. Peguei até a camisa de algum deles, né, após os jogos, né? Mas assim, realmente a gente são oportunidades únicas que a gente até hoje, às vezes meu filho fica perguntando, pai, você jogou com quem, não sei o quê. É um grande motivo para a gente de orgulho para passar isso para eles. E você falou aí de bater, né? Os atacantes, quando vinham assim, não conseguiam parar na bola.
O João Marcos também, quando ele veio aqui, a gente perguntou, né? Quem é que o cara que chegava mais duro mesmo ali? Tinha o Erivelto, tinha o Fabrício. Cara, sem dúvida, o Heleno. O Heleno é o cara que não queria saber, chegava junto mesmo. Rapaz, o Heleno era no treino. Olha, quem sofria era o Sérgio. Mas o Sérgio apanhava com ele demais. Teve um jogo que realmente ia acontecer, cara, e depois a gente ficou com muita pena, muita dor do Heleno. Não sei se vocês vão se lembrar do Copa do Brasil, Ceará e Grêmio Prudente. O primeiro jogo foi aqui, lá em Horizonte, né? Foi em Horizonte, se eu não me engano, acho que nós ganhamos de 2-1. Acho que foi 2-1 o primeiro jogo aqui e o segundo foi lá. E nós ganhamos lá também, foi até um gol do João Marcos. E o Heleno, ele entra no segundo tempo, mas na primeira bola que ele entrou, ele deu um carrinho e foi expulso. Rapaz, era o PC Guzmão. Só faltou comer ele vivo, né? Mas, cara, assim, um atleta do coração muito bom, muito gente boa, né? Mas o que ele batia, um negócio daquele tamanho grandão, né? Sim, Muita força física e não tinha freio, né? E o PC pegava muito no pé dele em relação a isso daí. Uhum. Um atleta de vigor físico muito forte, mas que dentro de campo ajudou a nossa equipe demais a conquistar os objetivos. Uhum. Daquele elenco de 2009, você ficou um parceiraço do Fabrício, né? E assim, do elenco como um todo, tiveram outros nomes ali que pra você, assim, foram importantes também naquele grupo do Ceará ali, com experiência também pra poder conquistar o acesso? Sim. Cara, assim, a gente sempre tem os mais íntimos, né? Uhum. Cara, o grupo de 2009, cara, foi sensacional. Eu tenho a oportunidade hoje de estar com o João Marcos, que trabalha na base, né? A gente está se vendo. O próprio Boiadeiro, Sim. que estava até ano passado, que era o meu auxiliar, estava aqui com a gente, né? O próprio Sérgio Alves também, que está aqui. Fora os que moram em outras cidades, né? Mas tem contato? A gente tem contato, a gente tem o grupo, né? Claro que a gente, na correria do dia a dia, a gente sempre fala, às vezes, mais com um, com o outro. Tem o Adilson, o Paredão, que, cara, é um amigo que eu fiz, que, cara, sensacional. Né? Muito gente boa demais. Tomava muito café na casa dele, né? Saudade. E é isso, eu acho que nessa nossa profissão de atleta, eu acho que o que fica pro resto da vida são as amizades, que a gente constrói verdadeiras, e isso é pro resto da vida. Elivelton, o Samuel falou agora da questão da dupla com o Fabrício, acho que marcou muito essa dupla, mas já que ele te perguntou sobre o treinador, eu pergunto agora sobre os jogadores. Que outros jogadores te marcaram que você atuou ao lado, que você pode estar não só do Ceará, mas de outras equipes também? O Fabrício, eu acho que é o que fica na cabeça de todo torcedor, essa dupla, né? Mas que outros atletas você acha que fez parcerias marcantes dentro de campo? O Fabrício foi porque como o pessoal fala, que casou, né? Sim. Que casou e Deu muito certo. né? E a gente pôde fazer grandes jogos com a camisa do clube. Cara, assim, eu tive momentos muito bons também no Ituano, né? Eu joguei 7 anos defendendo as cores do Ituano. Eu tive uma oportunidade de também jogar com um grande zagueiro, onde a gente foi campeão paulista em 2002, que é o Vinícius, né? Então, assim, cara, é difícil eu citar nomes aqui, assim, porque, sabe, eu não quero ser injusto, às vezes, você sempre vai deixar alguém de fora, né? Mas, assim, sou muito grato, cara, muito grato, tanto no Ceará como os clubes que eu passei, que eu defendi, tive a oportunidade de jogar, né? Aprendi com pessoas, atletas que você via somente na televisão e às vezes jogar do teu lado, né? E você vê que você imaginava uma coisa da pessoa e é totalmente diferente. Gente do bem, gente simples, né? A gente às vezes cria uma imagem de uma pessoa que é totalmente diferente, você convive no dia a dia. E acho que é isso. Pô, legal demais essa relação. O elenco de 2009 tinha muito essa coisa que você disse, que ele falou, né? De casar o time, né? Fazer isso. O Luiz Otávio, até em entrevistas recentes, ele falou, né, a comparação do elenco atual do Ceará, que é um time mais fechado mesmo, um time mais centrado com o objetivo do clube. Os objetivos, dentro de campo é muito relativo, né? Tem o elenco que tem que encaixar, tem a situação dos jogadores que estão chegando, tem uma mudança de filosofia de treinador também, agora é um terceiro treinador que o Ceará está tendo na temporada, mas é um time que
a torcida ainda espera que encaixe até o final da temporada. Como você disse também, teve toda aquela história de 2009 e um time que precisa desse apoio da torcida, né? O Ceará com a torcida do lado é outro time quando a gente vê quando joga aqui na Arena Castelão, né? A importância de ter esse torcedor e ter essa confiança, né? Mas dentro de campo o time ainda precisa engrenar um pouco mais para trazer um pouco de alento também para esses torcedores que estão nesse período aí negativo, né, Erivaldo? Com certeza. E a gente vem acompanhando, queira ou não, troca-se demais também a questão de atletas, né? Uhum. Chegam-se 2, 3 atletas, saem 2, chega Isso. mais um, sai 2. Então, e leva tempo, né? Isso não é do dia para a noite, né? Eu sei que o torcedor ele quer de imediato o time jogando bem, quer, acima de tudo, quer resultado, né? Uhum. Eu acho que todo mundo hoje, principalmente o torcedor, talvez ele anseie mais o resultado positivo do que propriamente o time jogando bem, né? É claro que, e eu como treinador, o que todo treinador quer e trabalha para isso além de estar conquistando os resultados, ver o seu time jogando bem, né? Sim. Qual torcedor que não quer ver o seu time se impor, ou dentro de casa, Sim. fora de casa, né? Demonstrando um bom de futebol, né? E isso é trabalho. Qualidade o grupo tem um grande treinador, né? Tem uma grande comissão. E acredito, sim, e volto a falar que vai encaixar e vai terminar a competição com o objetivo principal, que é o acesso. Você falou de jogadores que são modificados ano a ano e tudo mais, mas assim, se a gente pegar ele nessa 2009, ali, nessa primeira década dos anos 2000, sem dúvida alguma, você foi um dos zagueiros que marcou, o Fabrício também marcou o Ceará. E se a gente pegar nessa segunda década, a gente está na terceira já, a gente pode citar um cara que ele está entre a segunda e a terceira, que é o Luiz Otávio, que o Samuel falou agora há pouco. Muitos anos no Ceará, considerado um líder absoluto, é um cara que tem um respaldo com o torcedor incrível e com os jogadores, muda elenco, entra e sai elenco e todo mundo respeita muito o Luiz Otávio. E eu queria te ouvir uma avaliação sobre o Luiz, né? Já que é um zagueiro também, que você pode falar do Luiz Otávio, que assim como você, é um zagueiro que tem uma história muito forte no Ceará e uma identificação muito grande com o clube e com o torcedor. Sim, cara, que excelente pergunta. Eu acho que a gente precisa de mais atletas como o Luiz Otávio. Quem dera fosse, né, não ter somente 1, 2, quem dera se fosse possível ter 3, 4, 5 com essa identidade, né? Eu acho que isso no futebol atual isso é difícil de você de encontrar. O futebol hoje ele está muito hoje vive muito em função de resultado, então se chega muito rápido, se vai embora muito rápido, né? É difícil, e até eu vi uma entrevista que ele falou, a questão de ídolo, isso é um rótulo, um título que foi dado para ele, ele não deram, foi por merecimento, ele mereceu isso, né? Ninguém é ídolo à toa, tem uma história a se construir, né? E eu acho assim, precisa de mais atletas assim. Precisa, porque quando a gente fala de grupo, cara, é muito, muito difícil, é muito complicado. Às vezes, talvez tem jogadores que talvez não esteja tão comprometido como um Luiz Otávio desse, né? Então a gente precisa ter mais atletas desse, sabe, principalmente nos momentos de dificuldade, realmente puxar. O Luiz Otávio, a voz dele ele tem autoridade para falar. Né, ele tem a voz, quando ele fala, não é diferente de qualquer outro atleta, né? Então eu particularmente sou muito fã dele, né? Acredito que vai encerrar a carreira no Ceará, acredito que não saia mais do clube por vontade dele mesmo. Ele mesmo foi bem claro que o Ceará hoje é praticamente uma família, né? E a gente procura defender de todos os jeitos, com unhas e dentes. Então, acho que falta mais atletas como o Luiz Otávio. Tá? Eu acho que e isso entra... Claro, são vários fatores para isso acontecer, né? Talvez um atleta da base, um exemplo, o João Marcos.
Sim. O João Marcos tem uma identificação muito grande com o Ceará também. Quanto tempo, né? Então, eu acho que precisa mais disso, precisa de mais João Marcos, precisa de mais Luiz Otávio. Mas eu falo assim, no caso do João Marcos, eu falo atuando, né? Atuando juntos. Imagina se tivesse o Luiz Otávio e mais uns 2, 3. Se um Luiz Otávio tem um poder, tem imagina 3 no mesmo patamar que ele fala. Mesma ideia de clube, mesma ideia, né? um peso totalmente diferente, entendeu? Perfeito. E assim a gente vai encerrando aqui, né? Já o papo terminou? terminou. Já? A gente Muito tem rápido, o rapaz. tempo hoje, o Erivelton sempre deixa mais leve o assunto. E eu queria agradecer, Breno, aqui pela participação. A satisfação mais uma vez ter você aqui no nosso Cearacast. E eu agradeço a oportunidade de ter conversado com o Erivelton aqui. É um cara que eu estou há um tempo nessa estrada, mas não tinha tido a oportunidade de conversar com o Erivelton. E é um cara muito centrado, como a gente sempre via em campo, muito tranquilo, faz o papo ficar leve. E acho que a gente conversou sobre muitas coisas, né? Comparando algumas coisas com a atualidade. Acho que foi legal, inclusive para o torcedor que acompanhou aqui essa conversa no Cearacast. Exatamente. O torcedor ficou, mais uma vez, com o coração um pouco mais esperançoso com o Erivelton dando a palavra dele sobre o final de 2009 e também recordando agora esse ano de 2023. Erivelton, satisfação ter você aqui, tá? Agradecer ao Matheus, assessor do Ceará Esporte Clube, que também ajudou aí todo o processo, o traslado, né, para trazer o Erivelton. Eu agradeço e eu queria saber se você queria mandar alguma mensagem para o torcedor do Ceará, até mesmo pegando o gancho do time que está jogando hoje profissional masculino e também com sua trajetória agora no time feminino, né? A expectativa para o começo do estadual também com o time feminino. Sim, primeiramente agradeço pela oportunidade, tá? De estar aqui falando principalmente do futebol feminino do clube. Pedir para o torcedor novamente, não é nem um pedido, é uma convocação, né? Para o nosso torcedor alvinegro que venha nos apoiar. Né, a gente vai ter agora o início do Cearense feminino, que o torcedor possa estar do nosso lado. Né, eu acho que o maior exemplo disso do nosso torcedor foi no ano passado. Né, todo mundo viu a diferença que fez, principalmente quando nós tivemos uma atleta expulsa. Né, o momento que a gente mais precisou do nosso torcedor foi quando ele nos apoiou. Né, e passar para o Ceará, para o torcedor que não tem nada perdido. Né, vamos acreditar. Vamos ter fé que as coisas vão mudar e que no final a gente vai estar comemorando o tão sonhado acesso que vai ser bom para todo mundo. Perfeito, muito obrigado. Esse é o Erivelton Viana, ex-zagueiro, como eu disse no começo, mais de 200 jogos com a camisa do Vozão e agora com a missão de resgatar agora o time feminino, voltar à elite do futebol nacional. Eu sou Samuel Conrado e este foi o Cearacast deste episódio. Forte abraço, galera!